Como serão os relacionamentos de quem tem TDAH? Em Mentes Inquietas, Ana Beatriz fala sobre a dificuldade de controlar essas crenças nucleares que de forma cognitiva acabam desencadeando como uma cascata. Sabe aqueles dominós que vão um esbarrando no outro? Pensamentos muitas vezes que fazem parte somente da nossa visão de mundo. Quantas vezes você se deparou num relacionamento com algo mal dito ou mal interpretado? Quantas pessoas, depois de falarem ou de fazerem, não se arrependeram e ficaram pensando o que deveriam ter falado ou como deveriam ter falado diferente? Será que a pessoa que sofre desse transtorno ou que tem em alguns momentos a sua atenção comprometida ou a sua mente conectada a comorbidades como a ansiedade, e aí tudo fica muito mais exagerado, percebe no dado momento? Ou será que essa pessoa, de forma instável, impulsiva e agressiva ou exagerada, vê tudo depois? Aqui, Cazuza deixa para nós a música Paixão Cruel Desenfreada. Te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Imagina como se sente culpada a pessoa assim. Vamos falar então aqui no quarto vídeo de Mentes Inquietas sobre o déficit de atenção e a vida afetiva. Muitas pessoas com TDAH, que são sintomas que podem ser apresentados no transtorno de personalidade borderline, apresentam-se como os últimos românticos: emoção em excesso e escassez da razão. Mas o que significa isso? Muitas vezes a nossa criança vulnerável, a nossa criança zangada, ou a fixação ainda na adolescência, ou seja, aquela resistência de adentrar uma vida adulta saudável, permeia nossas escolhas afetivas, amorosas, e impactam não somente no nosso dia a dia de trabalho, mas nas nossas relações. Como sofre a pessoa que tem desatenção, hiperatividade e impulsividade? É preciso treinar-se, é preciso desenvolver essa parte executiva do lobo frontal e entender, treinar a consciência, treinar o autocontrole, aprender limites, aprender a ter empatia para que as nossas relações sejam mais saudáveis. É muito mais comum que as pessoas se conectem pelas suas necessidades emocionais do que pelas suas decisões. As suas escolhas são muito mais assertivas. Na página 72 do livro Mentes Inquietas, Ana Beatriz registra o seguinte: a forma de amar também será influenciada por essa tríade intensamente variável, ora em alta, ora em baixa. Em todos os casos sobra emoção e quase sempre falta razão. Por isso que trabalhar aqui a terapia focada nas emoções, entendendo o seu momento de raiva, o seu momento de tristeza, o seu momento de euforia, o seu momento de paixão, de ativação, é tão importante quanto sentir. Ser capaz de pensar no que sente. Que incrível esse relato. Como um estado de estresse constante, permanente, muita gente fica estressada com os problemas de trabalho, responsabilidade, contas para pagar, coisas de adulto saudável. Mas referem-se ao amor como um porto seguro, onde recarregam as suas baterias. É aí que mora o perigo da idealização. Sabe aquela história de que eu encontrei a pessoa ideal? Ideal de idealizada. Para mim, sempre foi um estresse. Eu me estresso com tudo e também com os meus relacionamentos amorosos. Não consigo controlar os impulsos, a necessidade mesmo de me fundir com uma mulher que amo. E se ela não entende isso, geralmente não é amor para mim. Reflexão aqui desse parágrafo é pontuando que, teoricamente, a pessoa usaria a outra pessoa para recarregar as suas baterias. Coisa que, na maioria das vezes, um relacionamento não funciona assim. Porque lembra que nós conversamos que relacionamento é para gente disposta? Pois é. E aqui ele diz o seguinte: eu não recarrego as baterias com a mulher que amo.
Quando estou com ela, minhas baterias entram em curto e soltam faíscas. Sabe aquela recomendação, não jogue pilhas no fogo? Bom, eu simplesmente não consigo tirá-las de lá. Conhece alguém assim aí, intimamente falando, na sua relação, que tem uma necessidade incontrolável de agir, de falar, de se posicionar, porque sente e sente com gosto? Pois é. Existe a pessoa apenas DDA, que é com déficit de atenção, e existe a pessoa com TDAH, que é o acréscimo da hiperatividade. Aqueles que têm apenas déficit de atenção vão amar como se fossem a moda antiga. Amam intensamente e passam horas, mesmo que quietos, pensando na pessoa amada. Mas muitas vezes não conseguem colocar em prática os seus pensamentos, até de comportamentos que gostariam de mudar. Muitas vezes seus parceiros nem sequer sabem desses pensamentos, sofrem sozinhos. Infelizmente, toda essa emoção tende a transformar-se em poesia, músicas, obras literárias. E como sempre, a mente criativa, desatenta, fala. Aqui Fernando Pessoa deixa um poema muito bonito. Quem tem 2 corações, me faça presente de um. E eu já fui dono de 2 e já não tenho nenhum. Dá-me beijos, dá-me tantos, que enleado em teus encantos, preso nos braços dos teus, eu não sinto a própria vida, nem minha alma, ave perdida, no azul do amor dos teus céus. Botão de rosa, menina, carinhosa, pequenina, corpinho de tentação, vem morar na minha vida. Há em ti, terna guarida, ao meu pobre coração. Quando passo um dia inteiro sem ver o meu amorzinho, cobre-me um frio de janeiro, no junho do meu carinho. E assim, os problemas costumam aparecer nos relacionamentos das pessoas com DDA quando a fase da paixão passa. E aí, segundo os estudiosos da neurociência, 2, 3 até 4 anos para que uma relação tenha aí uma certa diminuição nos seus circuitos de prazer dopaminérgicos, aonde é exigido, sim, o adulto saudável faça uma reflexão disposta de todas as necessidades emocionais do seu parceiro e parceira. Aí sobra esquecimento, distração e desorganização. Você sofre isso na sua relação? Já foi esquecido? Se sentiu não atendido, não visto, desconectado? Assim, quando o adulto saudável deveria assumir essa relação, colocando em ordem e mantendo de forma saudável os níveis de ocitocina, de adrenalina, de dopamina e serotonina, muitas vezes a pessoa mostra a sua desconexão, o seu distrato, a sua desordem, não validando as necessidades um do outro. E aí sim, percebendo somente as suas necessidades, torna-se um grande abismo. E como para a pessoa que sofre de TDAH ou do transtorno limítrofe borderline, tudo fica muito, muito sensível. E como tratar isso? Levando em consideração as emoções e trazendo comportamentos cada vez mais saudáveis e maduros. Como no início da paixão tudo é muito prazeroso e algumas pessoas gostariam de viver de começo, e aí falta controle dos impulsos muitas vezes. E aí o desejo vem. E como falta o autocontrole nos impulsos, a necessidade de estimulação constante, a dificuldade de se comunicar afetivamente, porque falamos muitas vezes, mas falamos agressivos, travamos, não conseguimos falar, falamos nos momentos sempre adequado e nem sempre de forma estratégica e assertiva para essa relação durar. E lembra também, tem a forma que eu falo, que eu posso garantir até como eu falo, mas nem sempre eu garanto como o outro recebe. Pode sim ativar um ao outro. De modo geral, as pessoas com DDA ou TDAH, elas têm uma dificuldade nos seus relacionamentos porque os pensamentos acabam disparando questões que muitas vezes foram reforçadas e não trabalhadas em repertórios. Tem uma questão também que às vezes a ansiedade
piora certas situações de atenção e tendo aí uma alteração possível de humor ou das emoções, muitas vezes essa desatenção faz com que essa pessoa se sinta inadequada, inapropriada, simplesmente não comunica, não fala. É um momento que muitas vezes se derrama ou vai embora. Deixo aqui uma dica da própria Ana Beatriz para os casais que sofrem desses sintomas, um deles também que possa ter. Primeira coisa, informe-se ao máximo do possível sofrimento e das possíveis dificuldades da pessoa que tem DDA, déficit de atenção, ou TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Seja empático com seu parceiro, sua parceira. Coloque-se no lugar dessa pessoa e entenda que muitas vezes nem tudo é sobre você, mas sobre a dificuldade que ela tem de lidar com as próprias emoções, com a própria percepção cognitiva, que pode ser distorcida, exagerada, e tudo pode virar um drama se você não souber disso. As relações sofrem dos fantasmas esquemáticos, crenças que muitas vezes nos aprisionam nos nossos modos de enfrentamento inadequado e nos remetem a repetir e repetir situações. Então, você que está se relacionando aí, seja sincero, seja verdadeiro, fale o que você sente, o que você pensa, enfrente os conflitos que possam surgir. E tire um tempo para que você possa perceber os seus pensamentos, relatar os seus pensamentos, escrever. Crie um espaço na agenda de vocês dois para falar sobre isso. Procure ter um mínimo de organização nessa relação, porque lembra que a paixão dá lugar a uma escolha, dá lugar a um sentido, a admiração e a todo um novo contexto de vida. E como pequenos atos, pequenos movimentos deixam o seu parceiro, a sua parceira segura, alguns pequenos olhares, movimentos do corpo, sinalizam, simbolizam coisas que podem deixar a pessoa ativada. Nunca diga sim quando quiser dizer não e aprenda a lidar com isso. Não crie brigas aonde deveria haver diálogo. Tente entender a pessoa que tem DDA, porque em momentos onde o impulso for incontrolável, é preciso que haja um adulto presente para acolher a vulnerabilidade do outro. Siga seu tratamento médico e psicoterapêutico. E o hábito de elogiar em si. Cuidado para não se contagiar com os problemas afetivos. A vida segue, a casa tem uma rotina e a sua vida também. Nunca utilize o DDA para justificar comportamentos inadequados, de fracasso, pois a compreensão desse déficit pode ajudar você a ser uma pessoa incrível quando você se trata como deve. É importante dizer que muitas vezes nas relações as duas partes estão envolvidas de forma diferente. Existe o dependente ativo e o dependente passivo. E na verdade o que deveríamos ser é duas pessoas independentes que se juntam e cuidam uma da outra. Ainda existem os dependentes que muitas vezes mascaram-se de forma egoísta nas relações, tendo aí seus padrões mantidos e inviabilizando o segmento e a construção de uma relação adulta e saudável. Quer saber mais sobre essa questão de dependência passiva e ativa? Deixa aqui nos comentários e eu vou continuar para você nos nossos próximos posts. O que eu não estou vendo em mim e principalmente o que eu não estou vendo na pessoa que eu amo ou que eu quero amar. Será que eu sei amar? E querendo amar, eu estaria disposto a fazer diferente? A me corrigir e acolher a vulnerabilidade do outro? Se esse conteúdo foi importante para você, e se você acredita que ajudaria mais pessoas, então curte, comenta, compartilhe e deixa aqui as suas dúvidas que a gente segue nesse estudo incrível desse livro.